A Kamala Harris, ela participou de um podcast com 2 jogadores de basquete que era para debater exatamente o tema da cannabis, né? I just feel strongly people should not be going to jail for smoking weed. And we know historically what that has meant and who has gone to jail. Mm-hmm. Second, I just think we have come to a point where we have to understand that we need to legalize it and stop criminalizing this behavior. And so, and I've actually, this is not a new position for me. I have felt for a long time we need to legalize it. So that's where I am on that. O podcast se chama All the Smokes, toda aquela fumaça. Lembra aqui o podcast do André Barros, do nosso André Barros, né? Seria e ela que foi procuradora de justiça e tal, ela falou o seguinte, quer dizer, olha, aqui a gente sabe muito bem quem vai preso, que ninguém deve ser preso por fumar maconha em lugar nenhum do mundo, né? Será que esse discurso vai chegar ao Brasil? Quer dizer, chegou um pouco, né? O Brasil, na verdade, reviu a legislação, mas é importante para as pessoas terem noção, né? Quer dizer, as pessoas que estão mais atrasadas nesse debate, que isso está acontecendo no mundo inteiro. Diga lá, Daiane. O Boulos, no debate de ontem, aqui dos os candidatos a prefeito de São Paulo, foi questionado ali no meio daquelas conversas todas que a gente sabe do nível de manipulação, e ele falou sobre isso, né? Que ele experimentou quando adolescente. Isso eu acho que é um avanço do ponto de vista do debate, porque é um discurso, há uma tendência moralista, conservadora, idiota, né? Desse sistema, né? Das pessoas se envergonharem de dizer o que fizeram, o que não fizeram, se acharam bom, se acharam ruim, enfim. E tratam isso de forma criminosa, né? A gente tem esse discurso quando faz a Câmara e o debate no mundo sobre esse assunto já devia ter avançado numa velocidade muito maior do que as situações que a gente percebe no mundo, né? Um discurso moralista mentiroso, falso, raso, sem profundidade, sem conhecimento, por puro preconceito, né? A falta de conhecimento é que gera, inclusive, esses preconceitos todos. Aliás, aqui um parênteses, a gente talvez fale mais à frente sobre essa questão de São Paulo, das eleições. Ontem, no debate, tinha uma questão lá sobre os versículos da Bíblia, né? O que isso tem a ver com a eleição, né? Com proposta. Um perguntando ao outro se ele sabia o versículo X, Y, o outro dizendo que... Enfim, isso aqui demonstra o grau de problema, né? Enquanto tem nos Estados Unidos uma candidata que, com todas as nossas críticas, traz esse debate de forma serena e tranquila e real para a realidade que a gente precisa ter, para aquilo que aflige a população, para aquilo que realmente importa, tem outros aqui fazendo esse mundo lunático do evangélico, que parece que tem que ser uma condição para a participação política, quando na verdade isso pouco importa no Estado laico. É importante para aqueles que são evangélicos, de algum modo, mas isso não pode ser determinante, né? As pessoas têm o direito de escolher os candidatos para aquela religião que professa, está tudo certo, mas isso não pode ser o determinante. E aí, nesse debate sobre a cannabis, sobre a maconha em si, eu acho que também é importante que a política debata isso de forma mais tranquila, de forma a apontar quais são os problemas e quais são os desafios que se tem, e o que se trata mesmo a maconha, o que se trata a cannabis, né? Do que a gente está falando no cotidiano das pessoas, né? Eu já falei isso aqui, né? A Dona Maria, daqui da Quebrada, ela tem uma visão sobre maconha, porque para ela o efeito não é o mesmo que para uma dona de casa da classe média do Tatuapé, né? A visão que a gente tem sobre a droga, sobre o uso da maconha, sobre como ela circula, como ela se movimenta, ela difere justamente por conta dessa criminalização. Nas periferias é criminalizado, né? Você anda no centro de São Paulo, muita gente fuma tranquilamente, e como se estivesse fumando um cigarro. Mas se fizer isso aqui na periferia, o policial, inclusive, vai entender isso como uma afronta, e vai espancar esse jovem ou essa jovem por conta disso, porque ele entende isso como uma afronta. No centro, está tudo certo. Estou falando da cidade de São Paulo, que tem essa dimensão e essa situação. Então, é importante que esse debate chegue, que os políticos tratem isso sem tratar como se fosse meu Deus, ele usou maconha. Que jovem que não tem acesso a isso, que jovem que não chegou a ter acesso a um círculo determinado de pessoas e isso chegou na sua mão. É hipocrisia não tratar desse assunto com a naturalidade que a realidade da vida dá, né? Muito bom. Aquiles, e você, como é que você se coloca aqui nesse tema? Antes, leio o comentário aqui do Denis dizendo: maconha é infinitamente menos nociva do que o vício na jogatina, que é outro tema que a gente vai... O álcool. Com certeza, o álcool. Eu queria dizer o seguinte, que pessoas próximas ao Boulos já me falaram isso aí que ele falou. Então, assim, dentro do círculo íntimo, as pessoas sabem que o Boulos diz, ou pelo menos não fuma realmente assim, maconha, o que não tem nada a ver com a posição pública, política pública que ele defende para o caso, né? Mas eu acho que ele não estava fazendo uma média ali, tipo Fernando Henrique, fumei, mas não traguei, sabe? Se ele fumasse, acho que ele, assim, de um modo regular, acho que ele teria
assumida essa pauta. Agora, Kamala Harris falando sobre isso, Léo, fiquei pensando assim, né, enquanto promotora de justiça lá em Nova York, quantas pessoas ela já prendeu fumando no caso de um baseado, e quantas pessoas negras também, né, que é basicamente o oposto do que ela está proferindo agora como presidente da República. O que é isso? Fruto da evolução, ou melhor, fruto do reconhecimento pelo capitalismo de que a maconha é algo lucrativo, né, assim, em um ambiente institucionalizado, legalizado. Essa visão vem para o Brasil? Acho que vem. Assim como foi os Estados Unidos o principal país que impôs uma política de repressão, de guerra às drogas, de tolerância zero ao Brasil, no século passado e ao longo desse século também, é o que eu sempre digo, a força do capitalismo vai fazer com que o Brasil supere essa reprovação moral que existe contra a maconha e, vamos dizer assim, aceite algo que já é praticado com alguma naturalidade, não só no centro de São Paulo, Daiane, eu diria por todo o Brasil. Você vai em qualquer evento público, assim, você sente cheiro, você vê pessoas fumando, você tem já uma socialização da maconha no Brasil. Ela é escamoteada, as pessoas fazem de conta que não veem, fazem de conta que não sentem o cheiro, etc. e tal. Mas já existe uma socialização, né? O que falta, Léo, te respondendo, é pessoas como o André Barros ocuparem mais o cenário político com esse tipo de bandeira, sem hipocrisia, falando, inclusive, sobre o aspecto que o capitalista entende, que é, olha, isso aqui é um mercado. Você tem que ganhar o capitalista pelo bolso, né? Quer dizer, o Brasil tem que ser o maior produtor de cânhamo do mundo, como disse o Luiz Maurício, do Nat Roots. A Vânia Schmidt está dizendo, quando fumo perco a vontade de beber álcool, as empresas de bebidas fazem campanha, né? As de medicamentos de bebidas fazem campanha contra a legalização da maconha, né?